Bom, tinha uma viagem aí pendurada, né, diante da pandemia, ia para o Chile, comemorar uma coisa em família aqui, conhecer o deserto do Atacama e chegou a oportunidade agora, também se eu não fosse, talvez eu perdesse a passagem que eu já paguei há quase 2 anos. E a parte lá também do hotel tava. Fui conhecer o deserto do Atacama, que aliás é fabuloso, uma beleza, um dos lugares mais lindos da Terra. É um deserto, é o deserto mais seco do mundo, né? Então a gente tem que se preparar, se hidratar. E também a altitude, ele começa em 2.500 metros. E os passeios lá chegam a 5.000 metros, a gente precisa se aclimatar. Mas o jornalista é curioso e essa viagem de lazer eu não consigo fazer só preocupado com a diversão, com a anteninha ligada, muito curioso do que está acontecendo no Chile. Bom, primeiro a gente sabe, teve um novo presidente eleito há 50 dias, tomou posse há 50 dias, não tem ainda nem 2 meses de governo. E, paralelamente a isso, tem uma Assembleia Constituinte lá, Nacional Constituinte. Eles estão elaborando uma nova Constituição, porque aqui foi herdada ainda do tempo dos militares. E ele precisa ser adaptado a um regime democrático que eles conseguiram reintroduzir no país depois de muitos anos de ditadura militar do Pinochet. O Chile talvez tenha sido o país que fez a experiência mais liberal do mundo, né? Reformou completamente a sua previdência, praticamente extinguiu aquele sistema como a gente tem aqui, que é de repartição, e introduziu um sistema de poupança individual, cada um contribui para si mesmo, as empresas não contribuem para esse sistema. Enfim, privatizaram o que podiam, menos o cobre, enfim. Só que esse modelo que impulsionou muito o Chile hoje tem a renda média mais alta da América do Sul, na verdade é a renda média mais alta de toda a América Latina, né? Para vocês terem ideia, comparando, o Brasil está em 5º lugar na América do Sul. Primeiro Chile, segundo Argentina, Uruguai, e depois vem o Brasil. Bom, com certeza, eu falei 5º, mas são 4, né? A gente está em 4º lugar. Bom, aí o país, com esse modelo de meio esgotado, está precisando de reformas. Então, estou aqui assumindo um presidente mais à esquerda. A primeira iniciativa dele foi aumentar o salário mínimo lá. E acontece que muitas empresas não têm condição de bancar esse salário mínimo, principalmente pequenas e médias empresas. Então ele criou um subsídio, o governo vai pagar uma pequena parcela desse aumento do salário mínimo. Todas as pequenas e médias empresas vão ser subsidiadas com recursos públicos. A situação das finanças públicas no Chile não é melhor do que é no Brasil. Embora a carga tributária lá seja baixa, eles praticamente taxam com a mesma alíquota todos os produtos, inclusive os produtos importados. O Chile vive dos recursos naturais, isso é antigo, né? O cobre ainda é a maior fonte de receita externa do país. Junto lá no meio do deserto do Atacama, fora da área turística, é a maior mina de céu aberto do mundo. Eles já chegaram a 1.000 metros de profundidade, estão cavando 1.000 metros. A cidade mineira próxima, chama Calama, né? Essa mina está a 16 quilômetros de Calama. Você vê o pessoal andando na rua com aquela roupa de mineração, né? O pessoal trabalha com explosivo, é interessante. Tem um aeroporto movimentadíssimo. A mineração, ela continua tendo uma importância enorme. Isso vem desde o século XIX na economia do Chile. Muita coisa ainda tem no Atacama. Por exemplo, lá mesmo nessa região turística tem um grande salar, né, um local
como se fosse uma grande lagoa de sal, de concentração de sal. Ao sul desse salar tem a mineração de lítio. Hoje o Chile, especialmente nessa área de mineração, praticamente extrai 25% do lítio usado no mundo, né? O lítio serve basicamente para quê? Para as baterias dos computadores, para as baterias dos celulares, para baterias até mesmo de bicicletas, essas bicicletas elétricas. Então 25% do total do lítio extraído no mundo saem do deserto do Atacama, de uma região ao sul do Salar de Atacama. E vai para onde? Para a China. A China compra quase a totalidade dessa produção. A Bolívia tem reservas de lítio maiores que o Chile. Até numa região muito distante do Atacama, não. No Salar de Uyuni, por exemplo. Mas acontece que a Bolívia já está do outro lado da Cordilheira dos Andes, onde chove. Então, tem menos evaporação de água e a extração fica mais cara do lítio, né? Para você explorar o lítio fica mais caro. No Atacama fica mais barato porque tem menos água e a água também evapora. E aí eles entram naquele conflito. No Chile tem esse conflito muito presente há anos entre a exploração mineral, a exploração de recursos naturais e a preservação ambiental, né? É uma briga lá, a Patagônia há anos, briga para não deixar construir hidrelétricas. Havia até uma previsão de construção de uma grande hidrelétrica lá, e isso está barrado. Existe um movimento chamado Patagônia Sem Hidrelétrica. E a mineração também é aquele tipo Minas Gerais, aquele ambiente de amor e ódio, né? Você depende dessa atividade econômica, ela é a maior empregadora, a maior geradora de receita, ela que faz o movimento econômico, mas como ela agride o meio ambiente degradado afugenta o turista. Então, foi a situação que eu vi no Chile. O Chile sofreu muito com a queda do turismo para lá, porque eles foram rigorosíssimos no controle da Covid-19, restrições, ainda tem muita restrição. Para entrar no Chile você tem que ter seguro contra a Covid-19, no valor alto até, você tem que mostrar que foi vacinado, enfim, não precisa mais fazer o teste antes, mas você tem que mostrar que foi vacinado, aí você ganha um passe de mobilidade, senão sem esse passe você não vai no restaurante, você nem entra em voos domésticos. Esse rigor todo, claro, que diminuiu o fluxo de turistas para lá, tanto para o Atacama quanto para a região sul, que hoje está tendo cada vez mais turistas. E em torno de Santiago tem os famosos vinhedos, né, o vinho chileno. Agora o Chile está caro, quer dizer, para nós brasileiros está um país caro. A moeda deles se desvalorizou muito menos do que a nossa nessa crise toda. Então, para nós brasileiros, que pagamos em reais e dólares, né, a gente sofre um pouco para visitar o país. Mas é um país muito interessante. É a minha quarta vez que visitei o Chile. Eu tive a primeira vez lá 40 dias antes da queda do Allende. Não fui lá fazer nada relativo ao golpe militar, mas coincidentemente eu peguei essa situação. O país estava realmente caótico, sistema de transporte caótico, desabastecimento forte, enfim. Eu sabia quando eu vim de lá que alguma coisa ia acontecer de grave. Não esperava que fosse uma coisa tão grave como foi o golpe do militar. Não na proporção que aconteceu. Mas depois voltei e entrevistei o presidente Patrício Aylwin, que foi o primeiro presidente pós-Pinochet, foi o presidente da redemocratização. Tivemos uma conversa, fiquei surpreendido com o tamanho da reforma liberalizante no país. E agora eles estão querendo mudar alguma coisa.
Por exemplo, na reforma da Previdência, que está em curso lá, está se criando um fundo público. Por que acontece? A ideia é fabulosa. À toa que a Margaret Thatcher adorava o Pinochet. Você poupa para si mesmo, então isso estimula a poupança. Então o país fica com um nível de poupança muito alto, que estimula o investimento e impulsiona a economia, dá emprego, gera renda. Então é um ciclo virtuoso. Mas acontece na prática, o que é que se verificou? Que exatamente as pessoas que estão ali no nível mais baixo, né, salarial, elas passam um tempo até desempregada, ou a poupança que é feita não é suficiente depois, na hora de receber o benefício, porque o estilo lá é de contribuição, ou seja, se o fundo render muito bem, você vai retirar mais dinheiro, mas quanto mais tempo você poupar, cerca de 20% do seu salário, mais benefício você dá. Mas se você tem um nível salarial baixo e ainda por cima fica um tempo desempregado, quando chega lá na aposentadoria, talvez o resultado seja muito abaixo daquela expectativa que se tinha quando se criou esse sistema. E aí a sociedade tem pressionado para se criar um fundo de assistência, tipo LOAS, como a gente tem aqui, e também para esse nível mais baixo de salarial, ter algum tipo de aporte de público, ou o próprio sistema fazer aporte público. E também criar mais competição entre os administradores desses fundos, para que eles rentabilizem mais, eles cobram taxas de administração às vezes muito altas, e isso come um pouco o rendimento daqueles que aplicam. É isso, né? O Chile também está num processo de mudanças, como aqui, enfim, reformas em andamento, mas possivelmente é o país que atingiu um mais alto patamar de vida na América Latina.